Eu sou o Patrick, seja bem-vindo ao canal Só no Papiro. O vídeo de hoje nós vamos dar uma olhadinha nesse vídeo aqui, 4 livros que mudaram a vida, de Bruno Perini. Bruno Perini é host do podcast Os Sócios, aquele do Grupo Primo. Além disso, ele é um cara que foi capitão do Exército. Como todos sabem, eu fui sargento do Exército por cerca de 8 anos e meio, então eu tenho ele como uma referência, tá? Então ele é um cara muito inteligente, muito estudado, e nessa época aqui do vídeo, podem ver que é um vídeo, ele é de 6 anos atrás, tá, pessoal? Já faz um bom tempo. Ele nem era tão famoso assim, tava aí na caminhada, mas eu já o acompanhava porque o conteúdo dele é muito interessante. Ele sempre falava muito sobre livros. Inclusive, já li vários livros por causa dele. Então, nesse vídeo, nós vamos dar uma olhada em quais são esses 4 livros e tecer alguns comentários. Então eu quis resumir em alguns livros que mudaram realmente minha vida, me levaram para outro patamar. Mas antes disso eu quero falar que a leitura, de qualquer maneira, já é uma atividade que tem tudo para te levar a outro patamar. Simplesmente porque se eu for pegar as pessoas que eu mais admiro, aquelas intelectualmente mais brilhantes, elas são leitoras vorazes. E quase sempre um crescimento intelectual, ele precede um crescimento financeiro. Quanto mais... Eu sou suspeito para falar sobre isso, porque eu falo sobre livros, mas isso é um fato. Porque quando nós lemos, nós temos contato com outro tipo de pensamento, que é o pensamento do autor. Essas ideias, eu sempre falo, que são ideias que foram extremamente bem organizadas. Pelo menos em geral, essas ideias, elas são organizadas, depois passadas de uma forma muitas vezes didática lá para o livro. Então, aquela pessoa que está lendo, é como se ela estivesse conversando com o autor e ela pode ler e reler várias vezes, e assim nós vamos expandindo o nosso conhecimento e com base nisso nós podemos tomar decisões melhores na vida ou até mesmo aprender alguma habilidade, com um livro ali de autoajuda, desenvolvimento pessoal, por exemplo. E isso vai acabar melhorando a nossa vida de alguma forma. Quanto mais você usar, mais você tende a ganhar com isso. E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês esses livros que eu acho mais interessantes, mas depois que a gente rodar a vinheta aqui. Nesses títulos que eu vou indicar pra vocês, eu separei metade falando sobre mais parte de mentalidade, que eu acho que é o que precede qualquer tipo de mudança física, né? Primeiro você tem que mudar os seus pensamentos para depois mudar as suas ações e os seus resultados. E outros dois falando propriamente sobre negócio, sobre empreendedorismo, que eu acho que é o que pode também mudar a sua vida de maneira muito rápida, às vezes mais rápido do que a gente tende a pensar que aconteceria. O primeiro título que eu quero mostrar é esse aqui. Um livro muito famoso, best-seller mundial, vende aí milhares de cópias por ano já há muitos anos, que é O Segredos da Mente Milionária. Esse livro, ele conta... Pessoal, então, Os Segredos da Mente Milionária, eu já fiz uma resenha, coloquei aqui no canal. Ele vai trazer insights sobre como funciona a mentalidade capitalista. Então, se você quer melhorar de vida financeiramente, é um tipo de pensamento que vai ajudá-lo muito nesse caminho. Esse livro, ele conta a história do autor, o T. Harv Eker, que era um camarada que já tinha tido insucessos em vários negócios que ele fazia, e esses insucessos, depois que ele parou para investigar e conversou com uma pessoa de muito sucesso financeiro, que era amigo da família dele, ele viu que era porque ele tinha muitas crenças negativas com relação ao dinheiro. E se você tiver crenças negativas sobre dinheiro, dificilmente você vai conseguir chegar até a riqueza. E quando você pensar... E pessoal, realmente, tá? No Brasil, a gente tem esse sistema de crenças muito voltado para pobreza, tá? É como se a gente odiasse os ricos. Me levaram para outro patamar. Mas antes disso eu quero falar que a leitura, de qualquer maneira, já é uma atividade que tem tudo para te levar a outro patamar. Simplesmente porque se eu for pegar as pessoas que eu mais admiro, aquelas intelectualmente mais brilhantes, elas são leitoras vorazes. E quase sempre um crescimento intelectual, ele precede um crescimento financeiro. Quanto mais... Isso aqui que ele falou é muito verdade, tá? A leitura ela vai trazer pra gente uma expansão de conhecimento e é muito interessante que você leia sobre diversos temas para que você possa extrair os princípios, aquilo que é mais importante para a tomada de decisões a respeito daquele tema. Então, você vai estudar, você vai ter uma expansão de conhecimento. Com essa expansão de conhecimento, você vai conseguir tomar decisões melhores. Ah, Patrick, mas isso aí vale até para ficção? Sim, vale para ficção. Por quê? Na ficção você tem diversos personagens, eles vão agir de uma determinada maneira e você vai ver as consequências daquilo e até isso vai ajudar para que você tome decisões melhores na sua vida. Então, a leitura vai ajudar nesse sentido, vai ajudar a ter uma mentalidade melhor para que você possa se desenvolver. Por exemplo, aquele livro Mindset de Carol Dweck, ele vai trazer para a gente essa ideia do mindset de crescimento, que é um mindset que vai ajudá-lo a se desenvolver na vida. Eu sempre falo que assim, ser riquíssimo, milionário em questões financeiras, é difícil a gente falar que alguém vai ser, mas você ir pelo menos para a classe média, isso aí a pessoa que nasce pobre, ela tem muito mais chances de conseguir. Quanto mais você usar, mais você tende a ganhar com isso. E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês esses livros que eu acho mais interessantes, mas depois que a gente rodar a vinheta aqui. Nesses títulos que eu vou indicar pra vocês, eu separei metade falando sobre mais parte de mentalidade, que eu acho que é o que precede qualquer tipo de mudança física, né? Primeiro você tem que mudar os seus pensamentos para depois mudar as suas ações e os seus resultados. E outros dois falando propriamente sobre negócio, sobre empreendedorismo, que eu acho que é o que pode também mudar a sua vida de maneira muito rápida, às vezes mais rápido do que a gente tende a pensar que aconteceria. O primeiro título que eu quero mostrar é esse aqui. Um livro muito famoso, best-seller mundial, vende aí milhares de cópias por ano já há muitos anos, que é O Segredos da Mente Milionária. Esse livro, ele conta a história do... O Segredos da Mente Milionária já tem resenha aqui no canal.
Então, realmente é um livro que ele é muito interessante. Por quê? Porque ele vai trazer para você uma mentalidade capitalista. Como que você tem que pensar se você quer se dar bem nesse mundo capitalista, tá, pessoal? Eu sempre falo para vocês que o capitalismo ele pode ter os seus defeitos, ele tem diversos defeitos, mas por enquanto, a princípio, não apareceu nada melhor. Quando aparecer algo melhor, a gente pode pensar no assunto. Mas assim, a sociedade ela é estruturada dessa forma e se a gente quer se desenvolver financeiramente, esse aqui ele é um dos melhores caminhos que a gente tem. E se você tem uma matriz mais socialista, se você melhorar o seu financeiro, você vai ter muitos mais recursos para poder ajudar as outras pessoas, tá bem? Pelo menos por enquanto você faz lá a sua militância. O autor, o T. Harv Eker, era um camarada que já tinha tido insucessos em vários negócios que ele fazia, e esses insucessos, depois que ele parou para investigar e conversou com uma pessoa de muito sucesso financeiro, que era amigo da família dele, ele viu que era porque ele tinha muitas crenças negativas com relação ao dinheiro. E se você tiver crenças negativas sobre dinheiro, dificilmente você vai conseguir chegar até a riqueza. Enquanto você pensar que ganhar dinheiro errado, que ganhar dinheiro é feio, que pessoas ricas são mesquinhas e que é bom é ser pobre, que o pobre é honesto, o rico é desonesto, você vai dar algum jeito de se sabotar no meio do caminho. Então esse livro é ótimo para isso, para quebrar essas crenças limitantes que muitas vezes a gente carrega sem nem saber que carrega. Sobre essa parte do rico ser desonesto e do pobre ser honesto, isso é uma crença que é muito errada. Por quê? Porque existe rico honesto, rico desonesto, pobre desonesto. Ser honesto ou não tem nada a ver com dinheiro, tem a ver com a cabeça da pessoa. Tá? O dinheiro, ele é um amplificador. Então, se a pessoa é desonesta, quando ela tem muito dinheiro, ela vai ser muito pior, ela vai poder ser muito mais desonesta. A pessoa honesta, se ela tem dinheiro, então ela vai ser muito mais honesta, vai poder ampliar, vai poder ajudar diversas outras pessoas com essa honestidade dela, sendo rico. E o livro vai falar isso pra gente de forma clara. Porque ouviu tantas vezes e durante tanto tempo de tantas pessoas que por vezes você admira que você interiorizou aquilo como se fosse verdade, sendo que não necessariamente aquilo é verdade. Esse livro vai te ajudar a quebrar esse tipo de crença. Então é uma leitura obrigatória para qualquer pessoa que quer alcançar novos patamares financeiros. Essa é a primeira indicação. O segundo livro ainda continua nessa. É verdade que a gente vai conseguir novos patamares financeiros. Por quê? Porque esse livro ele vai trazer os princípios pra gente. Eu sempre falo para vocês que é muito importante que a gente busque princípios. Se a gente souber quais são os princípios, inclusive a gente viu isso lá no livro, no resumo que eu fiz do livro Conde de Monte Cristo, onde a gente tinha o Abade Faria. O Abade Faria, ele falava isso, tá? Ele trouxe esses princípios para o Edmond Dantes e o Dantes, ele conseguiu, com esses princípios, se tornar um verdadeiro gênio, porque esses princípios, eles são a base. Então, sempre que você tiver alguma dúvida, você recorre aos princípios e eles vão ajudá-lo. Nessa fase de mentalidade, mas é um pouco mais prático também, uma vez que ele fala muito sobre conselhos de investimentos, que são os axiomas de Zurich. Zurich, para quem não sabe, Axiomas de Zurich, eu já li esse livro, inclusive eu li a primeira vez em inglês, foi o primeiro livro que eu li em inglês, salvo engano. Foi esse ou foi Rational Mail, mas não lembro muito bem, mas foi muito interessante. Axiomas de Zurich, ele vai falar pra gente sobre a Suíça. Por que a Suíça é um lugar tão rico, tá? Tá cheio de gente rica lá, inclusive no ano de 2019 eu quase fui pra lá, só que aí começou aquele evento lá daquela doença muito complicada que assolou a gente e eu tive que deixar a viagem mais pra frente, ainda não fiz, mas se Deus quiser, vou conhecer. E pessoal, a Suíça é um lugar que tudo é muito caro, muito, muito caro, entendeu? Mas assim, o que é importante falar pra vocês? A Suíça, ela é um lugar que é cheio de montanhas, ou seja, o terreno, ele não ajuda em nada. Então você não consegue criar gado ali em grande quantidade, plantio em grande quantidade, é muito difícil. O clima lá é péssimo, eles não têm recursos naturais, ainda assim é um local extremamente rico. Mas por que ele é rico? Porque eles têm a mentalidade correta. É uma mentalidade no sentido do que diz aí o primeiro livro, que é O Segredo da Mente Milionária. Cidade na Suíça. E esse livro foi escrito pelo Max Gunter, um jornalista que era filho de banqueiro suíço. E ele tentou colocar nesse livro, que é curtinho, muito agradável de ler, os ensinamentos que os suíços usam para aplicar o seu dinheiro. É interessante porque logo no prefácio, eu acho que o prefácio já vale a leitura do livro, ele pede para você refletir sobre a Suíça. Você para pensar na Suíça, ela é um pedaço, né, muito pequeno de território, incrustado em uma região montanhosa no meio da Europa. E durante centenas de anos ninguém nunca dominou a Suíça, em parte porque não tem lá nada de valor. Não tem terreno montanhoso, não tem solo fértil, não tem riquezas minerais. Se as pessoas pararem para tentar extrair um saco de carvão, mal vão conseguir juntar um, não tem petróleo, não tem ouro, não tem nada disso, não tem sequer. Também, pessoal, acontece porque as guerras, pelo menos antigamente, elas buscavam esse tipo de recurso. Só que se não tem o recurso natural lá naquela região, para que eles vão invadir o território, gastar uma baita energia para isso, entende? Então não vale a pena nem fazer isso, né, para você ter noção. Que é a saída para o mar. No entanto, se você for ver a renda per capita, os suíços estão lá em cima, são dos países de maior renda per capita do mundo. Como que eles conseguiram isso? Porque são ótimos investidores e especuladores. E aqui estão os ensinamentos que eles usam, tanto estratégias mentais quanto de investimento para atingir esse excelente resultado. E é impossível a gente não pensar na Suíça e comparativamente pensar também no Brasil. Enquanto eles são pequenos, nós temos um território gigante. Lembrando, pessoal, que geralmente nos livros vai trazer o que pra gente, né? Essa situação de investidor e especulador
especulador é que o especulador, ele não tem muita base para poder especular, tá bem? O investidor não, ele vai fazer uma pesquisa, utilizar uma estratégia fundamentalista, então ele vai estudar tudo aquilo com grande profundidade, assim ele vai ter um poder maior de previsão, tá bem? O especulador não. O especulador é aquele que vai contar muito com a sorte mesmo. E até na sorte acaba dando certo por muitas vezes. Lá no livro Antifrágil, inclusive, a gente viu que uma forma de se dar bem financeiramente é essa. Você coloca uma parte do seu dinheiro em investimentos de altíssimo risco, então você divide em vários investimentos de alto risco e, pessoal, tem certos investimentos que eles podem multiplicar por diversas vezes. Inclusive, se você pegar aí uma ação da Magazine Luiza lá antigamente, né, alguns anos atrás aí, aquela ação ela não valia quase nada, valia centavos, e depois ela chegou, não sei se 23, 21 reais, mas assim, cresceu absurdamente. Então quem tinha comprado aquelas ações de 25 centavos, se comprou ali determinadas ações, chegou até a ser um milionário. Eles não têm saída pro mar, a gente tem um litoral também gigantesco, eles não têm riquezas minerais, não têm riquezas naturais, a gente tem um solo onde se plantando tudo dá, tem ouro, tem nióbio, tem prata, tem petróleo, tem carvão de sobra, e mesmo assim a gente é o país do futuro que nunca chega, né? O país do futuro há mais de 50 anos e não consegue deslanchar, é sempre aquele voo de galinha gorda, né? Parece que vai decolar e de repente cai e se esborracha no chão. Quem sabe pensando mais como eles, a gente não consegue mudar esse tipo de destino, né, para o país, mas primeiro mudar pra gente. E a gente tem que ser Quando a gente fala sobre o Brasil ser o país do futuro, é muito difícil a gente mudar essa realidade. Por quê? Porque nós não temos uma ideia política muito bem definida. Inclusive, nesse período que a gente está agora, a gente tem uma grande divisão entre direita e esquerda política, e quando a esquerda ela estiver no poder, ela vai pensar de um jeito, a direita vai pensar de outro. Quando a direita entrou no poder, o que ela fez? Desfez diversas coisas que a esquerda tinha feito. E depois, quando a esquerda voltou a assumir com esse presidente atual, o que aconteceu? Nós tivemos as coisas que a direita fez sendo desfeitas. Então está faltando para nós como país uma unidade de pensamento, pelo menos uma base para que a gente possa seguir, entende? Até lá, o Brasil vai continuar sendo o país do futuro. um pouco egoísta nessa hora. As pessoas têm a mentalidade errada, achando que, nossa, eu vou ter que pensar só em mim mesmo, isso é feio. Não, gente, quando você ilumina a sua vida, você ilumina a vida de quem tá em volta. E é muito mais fácil. Pessoal, isso aí vem do pensamento capitalista mesmo, liberal. Se nós levarmos em consideração o livro que eu resenhei aqui, Conflito de Visões, que fala sobre as duas visões, os dois tipos de visão, a visão restrita, que parece mais com uma visão de direita, e também a visão irrestrita, que parece mais com uma visão de esquerda, nós vemos que o pensamento mais individualista está ligado à direita, e eles pensam, em geral, que quando o indivíduo se fortalece, ele vai ter mais capacidade de fortalecer a sua comunidade e, com isso, ele vai melhorar todo o seu entorno. Enquanto isso, nós temos o pensamento da visão irrestrita, que é um pensamento mais ligado à esquerda, que ele quer melhorar tudo ao mesmo tempo, a situação de vida de todos ao mesmo tempo. Então, ele se foca num estado forte para poder ajudar esse pessoal. É meio que assim, a direita quer ensinar o indivíduo a pescar e a esquerda, ela até quer que a pessoa melhore sua situação de vida, mas ela quer forçar essa igualdade redistribuindo a renda do pessoal. É fácil você ajudar uma pessoa puxando ela, você estando em cima, e ali embaixo do que empurrando ela para cima. Com mais recursos você vai conseguir ajudar mais gente. Então concentre-se em pensar como esse pessoal pensa. Agora nós fechamos a parte dos livros que falam sobre mentalidade e entramos nos livros de negócios. Esse aqui é a Startup de $100 do Chris Guillebeau, que é um camarada. Pessoal, esse livro, Startup de $100, ainda não vi, mas a gente vai fazer uma análise dele assim que eu terminar de escutar aqui o que o Bruno Perini fala. Que é empreendedor digital, que já conheceu aí praticamente todos os países do mundo, segundo ele mesmo fala no prefácio, fala sobre negócios digitais. E o livro é realmente muito literal. Esse título aqui, Startup de $100, reflete a maior parte dos negócios, das histórias que ele conta aqui no livro. Foram negócios começados com baixíssimo capital. Em certos casos, $100. Ou seja, dá pra começar um negócio com cerca de R$350 aqui no Brasil? Dá, gente. Você pode começar. Se você escolher um negócio baseado em internet. Pra começar um canal no YouTube, você não gasta praticamente nada. Você provavelmente já tem um celular com uma qualidade de filmagem interessante. Se não tiver um tripé em casa, um pau de selfie pra você cravar algum canto, tem gente que bota fita crepe na parede e começa a gravar, escraviza o irmão mais novo, né, pra filmar, etc. Então, quem quer realmente, dá um jeito. E aqui ele mostra vários negócios que fizeram isso. Deram um jeito e de negócios de $100 se transformaram em startups e depois em empresas consolidadas, gerando uma receita muito alta. Eu não li esse livro, mas nós temos uma coisa que é muito interessante, que é o quê? Não sei se eu vi isso no livro do Tim Ferriss, que é o mínimo produto viável. Ah, Patrick, mas o que seria isso? Seria você, antes de você abrir uma empresa naquela área, você pegar um produto e já começar a fazer as atividades de empresa antes e ver se aquilo realmente é viável. Então você gasta o mínimo possível de recurso para fazer aquilo. Então vai nesse sentido que ele está falando. Se você tem um celular, então você já conseguiria gravar vídeos para o YouTube. Então você chega ali, dá uma trabalhada no áudio. YouTube, pessoal, é áudio. A pessoa, ela suporta um vídeo ruim, mas um áudio ruim
é muito mais difícil dela suportar. Aquilo incomoda absurdamente, principalmente se estiver usando o fone, tá? Mas enfim, você chega, cria um produto, testa e vê se aquilo realmente é viável. É o que eu estou fazendo aqui no canal do YouTube. Lembrando que o meu objetivo aqui é tentar passar o conhecimento para você, ao mesmo tempo que eu adquiro conhecimento com o livro. Adquirindo esse conhecimento, eu acabo tendo que estudar ali mais a fundo, organizar melhor aquela ideia para passar as resenhas para você. Então eu acabo tendo uma vantagem dessa forma. Por quê? Porque quem ensina aprende duas vezes, pessoal. Além disso, eu consigo usar esse conhecimento para melhorar a educação da minha filha. Então, todos ganham, entende? Portanto, que começa como renda extra, pode muitas vezes virar sua renda principal e te alçar patamares que você não consegue imaginar hoje. É um livro bem bacana, com várias histórias inspiradoras. Isso aqui me ajudou muito quando eu pensei em iniciar os meus negócios. Na verdade, já tinha os meus negócios, mas isso me deu ânimo para levar a outro patamar. E por último, gente, eu acho que esse livro aqui... Vamos dar uma olhadinha aqui nesse livro. Então, é esse aqui, a startup de $100. Então tá, quando a gente vê a capa, nós vemos aqui: abra um negócio dos seus sonhos e reinvente sua forma de ganhar a vida. Beleza? Tem uma bicicletinha aqui com dinheiro aqui na garupa. Isso, acredito, né, simboliza, pelo menos a primeira coisa que eu penso, é que uma pessoa com pouquíssimos recursos, ela pode conseguir uma boa grana. Por quê? Porque essa bicicleta é uma bicicleta bem simples, né, pessoal? Então, é da editora Saraiva e é um best-seller do New York Times. Talvez até leia esse livro no futuro. Agora vamos dar uma olhadinha na amostra desse livro. Vamos ver agora o sumário, tá, pessoal? Parte 1, empreendedores inesperados. Então, nós temos renascimento, você já tem as habilidades necessárias, só precisa saber em que lugar procurar. Capítulo 2, dê o peixe, como embalar e vender a felicidade. Lembrando, pessoal, que os produtos eles têm que ser embalados, tá? O conhecimento que eu passo para vocês aqui no canal, por exemplo, eu tento embalar esse produto de uma forma bem simples para que desde uma pessoa mais letrada até uma menos letrada possa usufruir desse conteúdo, tendo aí uma expansão de conhecimento. A gente tenta extrair o máximo dos livros aqui. Capítulo 3, siga sua paixão, ganhe para fazer o que gosta, certificando que sua paixão corresponda ao que as pessoas querem. Capítulo 4, ascensão do empreendedor itinerante. A localização não é tão importante assim. Lá no livro do Tim Ferriss, Trabalho 4 horas por semana, até fala sobre isso, tá? Que a localização você até pode usá-la a seu favor. Ele fala que ele, na época lá, ele ganhava em dólar, remunerava em rupias, então ele pagava lá uns indianos, e além disso ele gastava em pesos argentinos, que ele morava na Argentina na época. Provavelmente a Argentina era muito melhor do que é hoje, né, pessoal? Todos os seus clientes têm algo em comum, mas isso não tem nada a ver com as categorias convencionais. Parte 2, apresentar seu filho ao mundo, o plano de negócios de uma única página. Capítulo 7, uma oferta irrecusável, guia passo a passo para criar uma oferta espetacular, que é uma parte mais prática pelo visto. Capítulo 9, como agitar as coisas com a delicada arte da autopromoção. Propaganda é como sexo, só os perdedores pagam por isso. Pessoal, aqui parece ser muito interessante que o autor parece querer desenvolver essa parte do orgânico, você fazer um bom conteúdo e ele se impulsionar por si só. Isso aí é uma parte bem interessante. Capítulo 10, mostra o dinheiro. Parte 3, alavancagem e próximos passos. Capítulo 11, seguir em frente, como ajustar o caminho até o banco com pequenas ações que podem criar grandes aumentos de receita. Capítulo 12, como criar sua própria franquia. Essa parte de franquia realmente, quando a coisa está dando certo, dá uma boa grana, que eles pegam uma grande porcentagem do franqueado. E também para o franqueado é interessante que ele aprende como aquela empresa funciona e acaba tendo bastante experiência, ganhando bastante experiência com isso. Capítulo 13, pensamento em longo prazo. Cresça o quanto você deseja crescer, mas não mais do que isso. Capítulo 14, e se não der certo? Como ter sucesso mesmo quando tudo der errado? Depois a gente tem uma conclusão. Além disso, vendo a descrição, esse livro ele vai ensinar a levar uma vida de aventura, significado e de propósito. Então, o autor ele identificou aqui essas 1.500 pessoas que abriram negócios modestos com menos de $100 e hoje ganham mais de $50 mil. Ou seja, pessoal, aqui ele está trazendo uma prova social, dizendo que isso é possível. Eu não sei se ele vai dizer que isso é fácil, tá, pessoal? Mas realmente é possível. Aqui no Brasil até teve aquele caso do Rick Chester. Salvo engano, ele começou vendendo água, tá, pessoal? Foi vendendo ali uma garrafa d'água, depois 2, depois 3, aí foi aumentando cada vez mais o negócio e hoje ele é aí um dos milionários. E vai trazer também algumas frases. Você só precisa de um produto ou serviço, um grupo de pessoas dispostas a pagar por ele e um jeito de
ser pago. Bom, pessoal, isso parece bem simples, né? Mas não é tão simples assim, não. Para ter sucesso em um projeto de negócio, especialmente um que empolga, é interessante realizar um meticuloso inventário de todas as suas habilidades que poderiam ser úteis para os outros, com foco na combinação dessas habilidades. Pessoal, isso aqui eu já falei para vocês lá na resenha do livro Maestria de Robert Greene. Então tem lá o diagrama de Ikigai, ele vai tentar trazer uma interseção com isso que o autor está falando aqui, tá? Aquilo que você gosta de fazer, aquilo que você é bom, aquilo que as pessoas precisam. Então dê uma olhadinha na resenha do livro Maestria que eu tenho aqui no canal, que você vai achar muito interessante se você quer saber mais sobre isso. Então esse livro é Startup de $100, vai trazer dicas para quem está querendo abrir o primeiro negócio. Parece interessante, tá, pessoal? Tem algumas coisas aí que parecem puxando demais, forçando demais a barra, mas, pessoal, eu sempre digo para vocês que os livros, tem livros que tem realmente isso, só que basta a gente ignorar essas partes e aproveitar aquilo que realmente é bom, aquilo que parece ser útil para a gente. Aquilo que você achou que não é útil, pode ser útil para outra pessoa. Então, se você quer se aventurar pelos livros, não se apegue muito a pequenos detalhes e tente usufruir o máximo possível, tá, pessoal? A gente pode colher frutos de diversas árvores. A gente não precisa focar num conhecimento apenas. Inclusive, é o que eu disse lá naquele resumo do livro Como Generalistas Vencem em um Mundo de Especialistas. É um livro especialmente interessante, essa é uma edição mais antiga, já tem uma edição revista e atualizada. Eu li esse livro então, aqui. O próximo livro é Trabalhe 4 horas por semana. Eu já falei para você sobre esse livro, também já li, também já tem resenha aqui no canal. A primeira vez, em 2008, se eu não me engano. E foi lá que eu pensei que eu tinha que ter um negócio na internet. Eu não sabia o quê, não sabia do que eu ia falar, como que isso ia surgir. Eu mal conseguia entrar na época no Orkut, né? Meus conhecimentos de informática sempre foram muito limitados. Os meus amigos brincavam que o que eu sabia de computador era mais ou menos com um macaco médio, de inteligência mediana, sabe? Ou seja, se me comparasse com macacos que o pessoal da NASA manda no espaço, eu perdia por muito. No entanto, quando eu li isso aqui, eu falei, não, eu vou ter um negócio na internet. E aconteceu, e teve um sucesso muito maior do que eu esperava também, porque eu usei várias ferramentas que o autor Timothy Ferriss coloca nesse livro. Eu gosto muito desse camarada. Timothy Ferriss, é um cara realmente visionário. Pessoal, o Tim Ferriss é um autor que é muito interessante. Eu gosto muito do estilo de escrita dele, tá? Li 4 horas para o corpo, que ele dá ali dicas para você manter o shape, só que, pessoal, tem muita coisa que é absurda, tá? Mas ainda vou trazer uma resenha com o que é aproveitável daquele livro. Li também As Ferramentas dos Titãs, que é um livro em que o Tim Ferriss traz um compilado de diversas entrevistas que ele fez com pessoas extremamente bem-sucedidas em suas áreas, por exemplo, Arnold Schwarzenegger. Putz, pessoal, tem muita gente aí. O pessoal dos Estados Unidos, é claro, né? Muita gente ali eu não conhecia, mas acaba trazendo diversos insights interessantes sobre diversos temas, tá? Que é um que eu recomendo também que vocês vejam. No futuro pode ser que eu traga ali alguma coisinha para vocês, tá? Mas esse autor é muito interessante e esse livro realmente, apesar de ter um título apelativo, trabalhe 4 horas por semana, no fim você dificilmente vai trabalhar só isso, tá, pessoal? Nunca tenho ouvido falar dele, mas começa a pesquisar na internet, você vai ver o tanto de obras interessantes que ele escreveu. O Timothy, ele acumula vários títulos também inusitados, porque ele começou a empreender, fazendo negócios mais ou menos automáticos, que geravam muita renda passiva, ou seja, renda que não dependia da presença dele, e com muito tempo de sobra ele começou a colecionar esses títulos, então foi campeão de tanto. E no livro ele vai trazer diversas dicas de como você pode automatizar o seu negócio ou até mesmo automatizar coisas que você faz como pessoa física. Por exemplo, se você não quer fazer a comida, você pode organizar, conversar com a pessoa que faz a comida lá do restaurante, vai trazer sempre a comida no mesmo horário para você. Então você chega, paga para aquela pessoa mensalmente e ela traz a comida, entende? Isso é uma forma de automatizar a sua vida. Então você tem que achar um local que é da sua confiança. A gente está delegando uma tarefa. Quando a gente delega uma tarefa, a gente tem a responsabilidade também de escolher aquela pessoa que vai fazer o serviço de uma forma responsável para que a gente não tenha problema. E depois não adianta ficar botando a culpa lá no outro, tá, pessoal? Além disso, você também ajuda a economia popular. Você está ajudando aquela pessoa que faz a comida, está tendo mais um cliente, aquele dinheiro vai girar e isso vai ser muito bom para a sua sociedade, para a sua cidade. Foi campeão de kickboxing chinês, usando um estilo de luta extremamente feio, segundo ele mesmo coloca, né? Também conseguiu feitos notáveis na área linguística, ele fala mais de 5 idiomas, apresentou o programa em Hong Kong. Pessoal, esse lance do lutador, o pessoal até fala que o lutador mais perigoso é o faixa branca, tá? Porque você nunca sabe o que vai sair dele, né? Então, aquele pessoal, às vezes, eles vão treinar lá cheio de técnica, o faixa branca é meio louco, então chega lá, às vezes, dá um golpe de sorte lá e sai apagando a galera, né? Então, pode ser que ele tenha tido sorte nessa área. Hong Kong, viajou o mundo todo, ele usava uma estrutura de alavancagem financeira onde ele trabalhava vendendo para o público americano, ou seja, ganhava em dólar, ele vivia na época em Buenos Aires, gastava em pesos e remunerava em rúpias, uma vez que ele terceirizava tudo na Índia, né, que é um país que tem uma moeda o que eu falei para vocês, né? Muito mais barata. Então o livro passa várias coisas interessantes, nem tudo é aplicável para a realidade brasileira hoje, mas te dá um norte, principalmente se você pensa em empreender usando... Aquilo que eu falei para vocês, nem tudo é aplicável. Então, você, quando vai ler um livro, você simplesmente ignora o que não é aplicável, tá, pessoal?
na internet. Tanto ele quanto a Startup de $100 são muito interessantes nessa área. E o Tim Ferriss, ele tem muito esse lance de experimentar as coisas. Ele é muito ativo, então experimenta diversas coisas, vê como é e depois ele compartilha essa experiência com as pessoas por meio de um livro ou até mesmo nos podcasts que ele tem. Mas como esse foi o primeiro livro que eu li sobre isso, eu tenho um carinho todo especial por ele. E qualquer semelhança que você vê entre o que ele fala aqui e o que é minha vida hoje não é mera coincidência. Foi realmente que eu devo esse cara muito do que eu consegui. E lembrando também que essas experiências que a gente tem vão também expandir o nosso conhecimento, nos deixar mais criativos. Isso acaba sendo uma grande vantagem aí, podemos tomar decisões melhores com base nisso, inclusive, né, nesses conhecimentos que a gente adquiriu. E hoje. Então, gente, ficam aí as 4 dicas de livros, né? Leiam, vou botar na ordem aqui pra vocês. Os Segredos da Mente Milionária, muito bacana. Muito Os Axiomas bom. de Zuri, que eu leio praticamente todo É um ano. livro muito bom dentro também. dos 61 livros, vai ter os Axiomas de Zuri. A Startup de $100 e o Trabalho 4 horas por Interessante, semana. e Fica essas esse 4 é excelente, tá? O Trabalho 4 horas por semana me deu diversos insights que eu uso até hoje, tá, pessoal? Esse lance da delegação, aquela situação de Pareto, que é 80-20, que 80% dos seus resultados vem de 20% dos seus esforços, então você acaba filtrando o que é importante e até complementa o que fala lá no livro Essencialismo. 4 dicas iniciais. E vocês gostando aqui, deixa um comentário, deixa seu like, eu faço mais vídeos passando dicas. Digo mesmo, então, deixa o seu like, deixa o seu comentário aqui. Se você gostou desse estilo de vídeo, que eu posso analisar livros que mudaram a vida de outras pessoas, como a Tatiane Feltrin, ou até mesmo a Isabela Lubrano, entre diversas outras personalidades aí, tanto do mundo literário, quanto fora do mundo literário. Vou deixar os links de compra aqui na descrição, você pode dar uma olhadinha comprando pelo link, você ajuda o canal. Eu sou o Patrick do canal Só no Papiro, por hoje é só e valeu!